Tô te falando com Paloma Totti hoje, frente a frente. Estamos nós aqui todos. Tô até suando. Nossa! Agora, o movimento aqui no estúdio. Ontem, a gente conversando, né? Lá pelas tantas, eu falei, Paloma, se você fizer posso te pedir, fazer uma encomenda, fazer um pedido lição e tal? de casa. Lição de casa, eu não quis falar isso, mas era uma encomenda, né? E se você for olhar o que acontece quando os técnicos voltam? Porque a gente está falando do Jorge Jesus. O que acontece se eles voltam? Quando eles voltam, o que acontece? E a Paloma foi fazer a lição de casa e parece que volta, ela também, com histórias. E aí, o que você descobriu? Eles voltam bem, voltam mal? O que dá para contar? Na maioria mal. Não é uma é? passagem como a primeira, não. Eu entendi que Volta era... como farsa? Tanto que eu tive dificuldade, porque eu entendi que era para procurar um técnico que tivesse voltado em sua segunda passagem, tivesse ido bem. Foi difícil. Foi bem difícil. O mais perto que eu cheguei foi o Zinedine Zidane agora. Pô, você teve que ir pra fora. Nossa, eu fui parar no Real Madrid. Porque, bom, temos aqui Filipão. Aí você falou pra falar sobre técnicos que voltaram. E aí, como é que foi a volta? Às vezes é bem difícil, na maioria das vezes. Filipão, Grêmio e Palmeiras, volta. Cuca no Palmeiras. Chegou ao Palmeiras em março de 2016, prometeu conquistar o Campeonato Brasileiro e conseguiu. Venceu. Depois de 22 anos sem vencer o Brasileirão, o Palmeiras saiu da fila. Aí, por motivos pessoais, o Cuca deixou o comando do Palmeiras. Ele voltou em maio de 2017 e aí os resultados não aconteceram. O Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores, aí ele teve problema com o volante Felipe Melo. Espaço curto, né? Muito curto. Super. E várias voltas são assim. Renato Gaúcho, também. No início de carreira, aceitou o desafio para comandar o Fluminense no fim de 2002, mas sem sucesso foi demitido do cargo. Aí ele voltou para o Fluminense foi atrás dele mais uma vez, recontratou no meio de 2003 e ele ajudou a equipe a sair da zona de rebaixamento. Então tá aí uma volta que foi... menos Exatamente. grave. O Zidane, com idas e vindas pelo Real Madrid também, considero que foram aí boas passagens, com conquistas, né? A última ele teve uma briguinha aí, uma discussão com o atual presidente à época. Tem Dorival Júnior, que daí são 3 passagens pelo Flamengo. Enfim, o futebol ele é marcado por essas idas e vindas, né? Como a gente falou ontem, não dá para cravar o Jorge Jesus, por exemplo. O Flamengo precisa contratar, rever esse time que já está um pouco ultrapassado, né? Segurou jogadores, mas aí eu acho que agora passou um pouco do tempo também segurando esses caras. Então precisa reformular o elenco. Agora, tem tanta gente assim que dá para falar que, em geral, não dá certo a volta, ou não dá para fazer nenhuma afirmação, porque são poucos os casos de volta? Você acha, Fernando? Não, acho que não são poucos, não. Acho que são muitos, inclusive, Mas os dá para casos de falar volta. que... Eu acho que depende muito, vai de caso para caso. Aliás, tem um emblemático, né? Que é a volta do Felipão para a seleção. Boa, Foi boa, campeão em boa. 2002 e a gente nem Voltou, precisa dizer o que aconteceu em não vou falar. 2014. Exato. Nossa, verdade. Mas eu acho que tende a diminuir, né? São novos treinadores surgindo aí no mercado. A gente tem muitos treinadores jovens. O Abel tem 43, 44 anos. O Thiago Scarpini, agora que surgiu no Água Santa, tem 38 anos. Tá? Então tem uma remessa nova de treinadores e isso, claro, com esses jovens treinadores, tende a diminuir um pouco. Mas eu fiz um exercício rapidinho aqui só para comentar. Tem os campeões. Joel Santana treinou 5 vezes o Vasco da Gama. Mas olha... Foram 5 Nossa. passagens. Celso Rotti, 5 passagens no Inter. E o campeão Carlinhos, 7 vezes no Flamengo. Mas olha só. Então, quer dizer, não é de agora, né? O Carlinhos começou as passagens dele pelo Flamengo no início da década de 80. Então, sempre aconteceu isso, né? Então, a gente sempre passa por renovações. Acho que a gente está num momento de renovação, então tende a diminuir essas idas e vindas. Agora, tendem a diminuir. Né? A vinda do Jorge Jesus é uma mudança, quer dizer, insistir de novo nele e buscar... Deve mudar o cenário do futebol brasileiro, não? Vocês acham que, nesse caso, Paloma, vem esse camarada e em pouco tempo, porque o Vitor Pereira foi um desastre, né? Assim, em pouco tempo, quanto tempo demorou para perceber que era um desastre? 4 dias? 5 títulos, 5 perdas de disputas de sim, títulos. mas assim, demorou o quê? 4 minutos para perceber que tinham errado? Foi um negócio muito rápido. A torcida desembarcou 3 rapidinho. meses, né? 3 meses ele ficou. Tragédia. Será que vai acontecer a mesma coisa com o Jorge Jesus, não? Então, é isso que eu te falei. É muito além do técnico. O problema do Flamengo agora é olhar o todo, tanto o elenco, contratação também, aí é que tá. Ele vem aí com o que ele tem, o que o Flamengo tem agora.
Então, não sei também se ele consegue bons desempenhos assim, não. Vamos acompanhar. Tô te falando com lição de casa feito, Tá vendo? com Paloma Totti, segunda-feira a gente Falando tá em junto. técnico, Opa! só um pitaquinho do Ancelotti, Fala. porque repercutiu no Brasil e em todo mundo uma entrevista coletiva dele. O Ancelotti tem contrato até 30 de junho de 2024 e ele disse, numa entrevista coletiva de hoje, ele crê que vai respeitar o contrato. Então, essa palavrinha creu, ela me traz um acredito que... Vamos falar, o Flamengo, o Real Madrid tá batendo aí a porta da semifinal da Liga dos Campeões. Tá disputando também o título do Campeonato Espanhol, que tá na reta final. Tá distante um pouquinho do Barcelona, mas tá aí, sonhando. Então, assim, ele não vai falar agora, olha, estou indo para o Brasil, vou comandar a seleção brasileira, um novo desafio. Agora não é hora. E essa pergunta deve ser recorrente para ele em entrevistas coletivas. Então, hoje ele deu, na minha visão, uma despistada com relação a isso, colocou aí panos quentes para abafar um pouco esse assunto, até que o Real Madrid levante mais uma taça. Olha eu confiante. Boa, confiante, torcedora, né? Tô te falando com o Paloma Totti, que volta a conversar com a gente na segunda-feira. Beijo! E pra quem Paloma, ficou bom final de curioso semana. pra ver a nossa imagem, agora na nossa Opa, live o não registro. vi. A gente mandou pro pessoal da live, se não nas nossas redes sociais, que a gente saiu correndo pra tirar Olá, uma foto olá. desse momento único, os 4 reunidos no estúdio. E aí tinham alguns segundos, assim, de vinheta. A gente vai que vai dar tempo de tirar foto. E E o deu. pessoal que tá assistindo não perde nada, né? Por que vocês estão correndo? Eu tô vendo vocês aí tirando foto. Então quem perdeu, tá no carro dirigindo, depois pode Olha lá. conferir também nas nossas redes sociais. Lá Ficou no bem nosso legal. Instagram a gente vai colocar. Tô Bom fim de postando. semana. Beijo. Valeu.